Boa noite, pessoal. Fico contente que tenha bastante gente hoje participando. Aqui quem fala é o Lucas Andrade, né, o professor tutor que está como mediador aqui acompanhando a professora Valéria. A gente vai dar início, então. Eu gostaria só de reforçar aqueles pontos do contrato pedagógico que a gente conversou, inclusive, no encontro anterior, mas como eventualmente aparece gente nova, gente que não estava no encontro anterior, acho válido reforçar, né? Bom, primeiramente, apresentando, né, a professora Valéria vai conduzir o segundo encontro virtual agora da disciplina de Direito Comercial e Tributário, e eu sou Lucas, o professor tutor que vai acompanhar como mediador. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar no chat, né, ali no bate-papo, que eu vou acompanhar. Não se assustem se a professora Valéria acabar não respondendo as perguntas que estão ali, porque a ideia é justamente ela não perder a linha de raciocínio durante a aula. Então, a gente consegue, assim, maior eficiência, né? Relembrando, esse encontro virtual ele está sendo gravado, já está correndo a gravação e ele vai ficar disponibilizado no próprio roteiro da aula, né? Então vocês podem rolar o roteiro até o final, a página até o final, e vão encontrar lá o vídeo incorporado e o link para responder a pesquisa que a gente tem conduzido ao final de cada encontro, né? Ali vocês passam para a gente a impressão que vocês estão tendo. Reforçando que as respostas elas são anônimas, né? A ideia é realmente a gente saber como vocês estão percebendo o encontro virtual. E por isso é importante que você responda com sinceridade, né? Por último, lembrando que os canais de contato com a professora Valéria para esclarecimento de dúvidas durante a disciplina, né? Lógico, tem as dúvidas que a gente vai esclarecer aqui e ao longo da disciplina vocês podem encontrar ela pelo Fórum Tira Dúvidas ou pelo Fale com o Professor Tutor. Relembrando que no chat eu gostaria de pedir que vocês não dispersassem o assunto, né? Então, por exemplo, ficar conversando sobre grupo de WhatsApp. Vamos procurar focar nos temas do encontro virtual. Do contrário, a gente pode acabar até removendo a pessoa da sala para a gente manter ali o foco, né? Passo então agora para a professora Valéria. Muito obrigado, professora Valéria. Oi, Lucas. Eu que agradeço. Muito obrigada. Deixa eu tentar aqui compartilhar o vídeo com vocês. Alguém falou, eu não vejo nunca essa professora Valéria, só a foto dela. Acho que ela não gosta muito de aparecer assim. Eu sou bem tímida. Pessoal, boa noite, tá? Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de mais uma noite estar aqui com vocês, participando desse segundo encontro. Convido a todos a ficarem até o final, como o professor Lucas falou, para fazer a sua participação naquela enquete, que é bem importante para a gente melhorar, buscar melhorar sempre o nosso encontro virtual, tá bem? Eu percebi, assim, que durante a semana, alguns de vocês estavam um pouco preocupados. Professor, no fórum, né? No fórum, no Fale com o Professor Tutor. Nem tudo foi abordado, nem todo o conteúdo foi abordado durante o primeiro encontro. Não dá, né, gente? A gente tem só 40 minutinhos. Mas como eu falei na primeira aula, eu vou fazer uma aula de revisão no final e tentar abordar aqueles assuntos que ficaram de fora, tá? Então é importante assim, que você vá até o Fale com o Professor Tutor, ou melhor ainda, no Fórum Tira Dúvidas, porque aí todos os colegas conseguem visualizar a sua participação, e coloque lá, olha, professora, eu não entendi muito bem isso daqui, ficou de fora do nosso encontro, ou estava no encontro e eu não consegui entender muito bem. Então, é só colocar lá e eu vou abordar no nosso último encontro. No nosso último, não. Eu vou fazer um encontro especial, só que vai ser gravado. Vou disponibilizar para vocês, que a gente não pode ter um quinto encontro. Então, a gente vai ter uma aula de revisão. Eu vou postar para vocês no final e vou tentar abordar aquilo que ficou de fora, tá bem? Então, eu conto com a participação de vocês para que vocês realmente coloquem lá suas dúvidas. Certo? Compreendido? Nós vamos, então, hoje falar um pouquinho
sobre um pouquinho mais sobre o direito comercial. Nós vamos dedicar mais essa aula ao direito comercial, assim como foi a primeira, e as duas últimas, direito tributário. Tá bem? Então, aquilo vai ficar coisa de fora? É claro que vai, né, gente? Mas, então, fica nesse combinadinho nosso aqui, tá certo? Pessoal, direito da concorrência. Vamos começar falando disso aí? A gente sabe que o direito empresarial, ele não é um ramo do direito que estuda somente o empresário, né? Ele estuda... É um ramo que estuda a atividade empresarial como um todo. Então, existem vários ramos, está subdividido em vários ramos, como, por exemplo, o direito cambiário, o direito societário, que estuda as sociedades empresariais, que a gente vai começar a ver um pouquinho hoje, direito falimentar, direito de falência, né? Direito de propriedade industrial e intelectual, que foi o que a gente viu na semana passada, e estuda também o direito da concorrência, né? Vocês observem aí que existe, que já está no slide, existe um artigo da Constituição Federal de 1988 que fala especificamente sobre esse direito. É lá o artigo 170, vocês têm aí na tela, né? Lá no inciso 4 e também o 173, parágrafo 4º. Ok? Este artigo determina que é direito da ordem econômica livre iniciativa. Entretanto, essa deve ser exercida sem abuso e sem a prática de atos que visem a concentração de mercado, o direito de concorrência. Então, percebam que esse é um direito que visa estudar a regulamentação do exercício da atividade privada econômica de uma maneira que possa assegurar que os entes que participam dessa relação não exerçam atividades de forma a coibir a circulação de bens e de serviços. Daí a gente pode até extrair o objetivo do direito de concorrência. Então, repetindo, visa estudar a regulamentação do exercício da atividade privada econômica, de forma a assegurar que os entes participantes não exerçam suas atividades de forma a coibir a justa circulação de bens e serviços. Então, é importante a gente pensar que a proteção à livre concorrência está diretamente ligada à existência de uma economia de mercado. Justamente porque atua na prevenção e também atua na repressão do chamado abuso de poder econômico, né? Que a gente ouve tanto falar, abuso de poder econômico. Então, existem mecanismos institucionais que visam garantir uma ampla e justa competição. Existe uma lei, existe uma Constituição que contempla esses mecanismos, né, de garantia. A Constituição que indica o poder econômico, que diz que o poder econômico ele pode existir, mas dele não pode ocorrer abusos, não é? Tranquilo? Eu nem perguntei, o som está legal? Está tudo bem? Eu acho que sim, né? Então, tudo bem. Vejam, já que a gente está falando em concorrência, o que decorre desse direito de concorrência? Um princípio bem conhecido de vocês, empresários, futuros empresários. Obrigado, Márcio, pelo feedback. Que bom, que tá bom. O princípio da livre iniciativa, né? Vocês vão ter lá, então, o artigo 1º, que diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana,
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E continua, né? Mas a gente vai parar nesse ponto aqui, que é a livre iniciativa. Então, definindo esse princípio da livre iniciativa, a gente pode dizer que essa livre iniciativa ela teve uma origem lá no passado, por volta de 1770, meados dos anos de 1770. No Brasil, a primeira Constituição que contemplou esse princípio foi lá de 1924. Olha que legal. Vou fazer todo mundo procurar a Constituição de 1924 para conferir realmente se está lá, esse princípio. Brincadeira, né, gente? Mas é importante a gente saber qual foi o marco né, desse princípio no Brasil. Então, a Constituição de 1924, 1934 também contemplou, 1946, e agora que nos importa mais, que é a de 1988 vigente. A velhinha já, de 1988, balzaquiana. A Constituição de 88, ela reserva papel primordial à regulação da livre iniciativa. Porque ela considera que esse princípio é um norte na nossa ordem econômica. Né? Já que nós estamos falando de um país livre, um mercado livre, então tem que existir um princípio que regulamente essa atividade livre. Então, esse princípio da livre iniciativa, ele pode perfeitamente ser compreendido em conformidade com o direito à liberdade. Essa liberdade que está prevista lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, na medida em que permite o empresário ingressar no mercado para exercer uma atividade econômica, esse empresário, ele estará sob esse princípio da livre iniciativa, sob a proteção desse princípio constitucional. Certo? Prosseguindo. Vamos ver aqui no slide 4, que para vocês já é o 8, o que falam, além do que a gente já comentou, da concorrência, do princípio agora da livre concorrência. Gente, a livre concorrência ela está correlacionada com o princípio, evidentemente, da livre iniciativa. Né? Ou seja, quando se está diante de um mercado competitivo, os empresários que estejam atuando, né, que sejam atuantes com suas atividades, podem perfeitamente utilizar todos os recursos lícitos para que desenvolvam, vamos dizer assim, da melhor maneira possível essa atividade econômica. Assim, a concorrência ela permite que o mercado se mantenha com aqueles que são os mais capacitados, vamos dizer, para fornecer produtos e serviços diferenciados à clientela. Então, vai ficar no mercado, vai permanecer no mercado aquele que oferece o melhor produto, aquele que oferece o melhor serviço. A gente sabe disso, a gente sabe o que a competição traz para o mercado, principalmente para o consumidor, né? Desde que ela seja realizada, essa competição, de uma maneira saudável, dentro dos limites da lei, que é o que a gente está vendo aí no artigo 170. Eu tenho uma definição aqui, eu acho que eu não trouxe para vocês, do José Afonso da Silva, mas esses slides eu vou complementar, que é uma definição mais formal do que é a livre concorrência. Ela é simples, embora seja formal, ela é simples, tá? Ele diz assim, o Zé Afonso da Silva: a livre concorrência está configurada no artigo 170, inciso 4, como um dos princípios da ordem econômica. É uma manifestação da liberdade de iniciativa e, para garanti-la, a Constituição estatui que a lei reprimirá o abuso de poder econômico quando vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Os dois dispositivos se complementam no mesmo objetivo:
visam tutelar o sistema de mercado e especialmente proteger a livre concorrência contra a tendência assambarcadora da concentração capitalista. Bem, então é justamente esse o objetivo, né, da Constituição Federal, contemplar esses dois princípios aqui. Tutelar o sistema de mercado, proteger a livre concorrência contra abusos, simplesmente. Então, essa é a melhor definição, a mais simples, né? Então, dê você aí a sua definição, com as suas palavras, né? Do que é para você a livre concorrência, tá? A gente pode perceber que essa livre concorrência, então, ela visa essa garantia, né? Então, seria a sobrevivência do mercado. Ou seja, quando o mercado é constituído sobre esse princípio, podemos dizer que é um mercado livre, as leis de oferta e as leis de procura. Não há restrições quanto a número de empresas de um mesmo setor, por exemplo, que busca instalar-se aqui no país a fim de conquistar um espaço. Não, existe essa liberdade, por isso a gente falou também no artigo 5º, quando falamos em liberdade, direito fundamental, aí contemplado pela Constituição Federal. Tá bem? Então, e se a gente for um pouquinho mais adiante, lá no artigo 173, a Constituição ainda diz que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Sonho de consumo, né, para todo mundo. Ver essa lei realmente sendo praticada, sair da teoria e que realmente haja a prática, a boa prática da lei, né? Deixa eu andar mais um pouquinho. Eu estou querendo cortar algumas coisas, porque eu fico de olho no relógio. Não, mas eu não vou cortar, tá? O que eu preparei para hoje. Ali é a Lei 12.529, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Então, além da Constituição Federal, nós temos também essa lei específica. Tá? A base legal da regulamentação do direito de concorrência antes era efetivada pela Lei 8.884, não está ali, de 1994. Tá? E hoje, então, passa essa lei, a partir de 2011, então, a regulamentar o direito de concorrência. Então, é essa lei que estrutura todo o sistema brasileiro de defesa da concorrência e dispõe sobre, então, ali como coloquei para vocês, a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Esse sistema brasileiro ele é formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, vocês estão vendo isso, se eu não me engano, no fórum de participação, vocês estão mencionando o CAD. Aliás, no fórum, na PPP2, né, nós temos lá um fórum de participação, em que vocês comentam sobre um determinado serviço, e eu estou vendo que vocês estão usando esse aprendizado, então estão realmente consultando o e-book, outras fontes, eu fico bem feliz, e estão entendendo realmente, né? Por exemplo, o que é o CAD, o que é esse conselho, né? E também esse sistema, ele é formado pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Tá? O CAD, que é uma autarquia federal, vocês tenho certeza que conhecem, ouvem falar bastante, é vinculado ao Ministério da Justiça, tá, gente? Tem uma sede lá no Distrito Federal e tem como principal missão zelar pela livre concorrência no mercado. Então, é uma entidade responsável, né, no âmbito do Poder Executivo, não só para investigar e decidir, em última instância, sobre a matéria de concorrência, mas também fomentar, disseminar a cultura da livre concorrência. Ok? Todo mundo entendendo? É tranquilo, né?
E quanto à concorrência desleal? Bom, vocês têm ali um comentário, né? A concorrência desleal traduz-se em um desvio de conduta moral, com violação dos princípios da honestidade comercial, da lealdade, dos bons costumes e da boa-fé, e não está presente no simples alcance dos consumidores, mas sim na maneira como se busca esse fim. O que isso quer dizer? Que a concorrência desleal ocorre no plano concreto a partir do momento em que o empresário utiliza de práticas ilícitas para angariar a clientela, né? Dessa maneira prejudicando os seus concorrentes, sendo que para sua configuração pouco importa os resultados obtidos com a deslealdade, e sim os meios que foram empregados para se chegar ao fim da atividade empresarial, né? Então, o que não importam os meios, mas sim o fim. Gente, só um pouquinho, que ainda não estou 100% da minha garganta, tá? Só um instantinho. Desculpem, mas faltou água aqui hoje. Tá certo, gente? Então, concorrência desleal é praticamente isso, né? Não importam os meios para que aquele empresário obtenha determinado fim que espera, né? Não importa se ele está prejudicando seus concorrentes, se ele não está observando a lei, para ele o que importa é o fim, tá? Os fins justificam os meios, não é assim? Sempre pensando no lucro, né? Vamos dar um exemplo de concorrência desleal para a gente sair um pouquinho aqui da teoria? Muitas vezes, uma semelhança entre as fontes usadas em uma logo, por exemplo, paleta de cores de um produto, que seja assim parecido, frases quase iguais, decididas por uma equipe de marketing, podem entrar em conflito para determinar quem é o prejudicado e quem é que está sendo beneficiado. Só um pouquinho. Perdão, mais uma vez. Então, a semelhança pode levar o cliente a uma confusão. E essa semelhança ela pode ser pensada, né? Ela ter sido criada propositalmente. Acaba até fazendo com que o consumidor ele adquira um produto por engano, achando que estava adquirindo o produto de uma outra empresa. Um exemplo, até foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que condenou a agência de viagens online Hotel Urbano, vocês devem conhecer, né? Internautas que são viajantes, Hotel Urbano. Ele foi condenado a indenizar o site Groupon em R$50 mil por danos morais por concorrência desleal. O Hotel Urbano ele havia adquirido a palavra-chave Groupon no Google. Nesse caso, ao realizar uma busca na internet com esse termo, o consumidor encontrava resultados direcionados à página do Hotel Urbano. Entenderam a jogada, né? Assim, os clientes que eram direcionados para a página da concorrente, eles eram direcionados para essa página, levando a crer que que se tratava de uma parceria, um vínculo entre as empresas. Então, foi propositalmente mesmo criada colocar essa palavrinha ali para fazer esse vínculo entre as empresas, né? Então, ele sofreu uma pena, a pena para esse tipo de conduta ilícita a prática de detenção de 3 meses a 1 ano ou pagamento de multa. Ninguém foi preso aí, no caso, optaram pelo pagamento da multa de R$50 mil.
Montante de 50 mil não é de se desprezar, né, gente? Ok? Deu para entender bem? Acho que sim, né? Se a gente for falar em exemplos, cada um de vocês vai ter vários exemplos para compartilhar aqui com a gente pode fazer isso no fórum. Ajuda bastante esclarecer, né? Mais uma vez, vou ter que desligar o áudio aqui rapidinho. Pronto, voltei. Vocês não são do tempo do comercial, o bichinho do ram pegou você, né? Então não vou nem comentar. Quem é do tempo, não precisa nem falar nada também. Mas esquece, passa batido. Melhor deixa, né? E o controle dos atos de concentração. Lá do artigo 90, né? O que é isso? Esse artigo 90 da Lei 12.529 de 2011. Não se preocupem com o número de lei, tá, gente? Não é preciso decorar, vocês já sabem disso, né? É para a gente consultar, não decorar. Mas, assim, sempre que a gente for fazer uma atividade, mesmo nas questões avaliativas de vocês, sempre vai ter o número da lei lá e também, pelo menos, o caput do artigo, para poder vocês entenderem bem, sem precisar ter um código, uma lei na mão, tá certo? Esses atos de concentração, eles são as fusões, simplesmente, de duas ou mais empresas que anteriormente eram independentes. Né? Então, essas aquisições de controle ou de partes de uma ou mais empresas por outras empresas. As incorporações de uma ou mais empresas por outras, por exemplo, né? Ou ainda a celebração de contrato associativo entre duas ou mais empresas. Tá? E de acordo com esse artigo 90, os atos de concentração são as fusões de duas ou mais empresas, contemplando as aquisições de controle ou de partes de uma ou mais empresas por outras. Vamos ver alguns exemplos para ficar um pouquinho mais fácil, relembrar como isso acontece na forma prática. Fusão. Ato societário pelo qual dois ou mais agentes econômicos independentes formam um novo agente econômico, deixando de existir como entidades jurídicas distintas. Desculpem. Então, assim, fusão. Um exemplo, para deixar mais claro. Santander e Hyundai. Quem não se lembra, né? O Santander Brasil formou uma joint venture, que a gente fala, né? Com a Hyundai para a criação do Banco Hyundai Capital Brasil e uma corretora de seguros. Metade da nova empresa ficou com a Aimoré Crédito, que é financiamento e investimento, talvez você conheça, né? Subsidiária do Santander, enquanto a Hyundai Capital ficou com cerca de 25% e a Hyundai Motor Brasil mais 25%, os 25% restantes. Né? Então, acho que esse é um exemplo que que é bem conhecido no Brasil. Quem que não conhece a Aimoré Crédito? Eu queria não conhecer, eu queria não ter que ficar olhando aquele carnê que não acaba nunca, né? Mas assim, para vocês entenderem, né? Como duas empresas, elas passam a trabalharem juntas com o mesmo objetivo, né? Através de um ato societário, né? Esses dois agentes econômicos eram independentes e, através desse ato societário, eles passam a formar um novo agente com um objetivo em comum. Então, deixa de existir como entidade jurídica distinta e passa a existir como uma única entidade. Certo?
Deixa eu dar uma olhadinha no nosso tempo. Daqui a pouquinho o professor Lucas vai fazer a enquete, tá, gente? Mais 2 minutinhos aqui. Vamos ver a incorporação. E a incorporação? Aí vocês têm como definição, né, ato societário, pelo qual um ou mais agentes econômicos incorporam, total ou parcialmente, outros agentes econômicos dentro de uma mesma pessoa jurídica, no qual o agente incorporado desaparece enquanto pessoa jurídica, mas o adquirente mantém a identidade jurídica anterior à operação. Então, a incorporação, como um exemplo, né, a gente pode ter aqui no Brasil o Banco Banespa. O Banco Banespa ele foi incorporado pelo Santander, que adotou a marca Santander Banespa. E no exterior, a aquisição, por exemplo, da Chrysler, dos Estados Unidos, que foi incorporada pela Daimler-Benz, da Alemanha, que passou a ser denominada Daimler Chrysler. Então, nessas uniões, né, vocês percebam que são dois nomes fortes que se juntam, por isso que nem sempre se abre mão do nome, ao contrário, né, duas forças se juntam aí, porque se trata de uma incorporação. Então, quando, por exemplo, há um processo de incorporação, a empresa incorporada, ela pode até desaparecer juridicamente, mesmo, mas o nome, a razão social da incorporadora, ela pode continuar, tá? Justamente porque é forte, é um grupo forte, tá? Vamos ver se dá tempo da gente ver aqui. Vamos ver a cisão. A cisão é uma operação pela qual uma sociedade transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a sociedade cindida se houver versão de todo o seu patrimônio, dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. No artigo 229 da Lei 6.404, antiga já lá de 1976. Tá? Então, vocês têm no slide essa definição. E como exemplo, a gente pode citar aqui o grupo holandês Philips, tá? Que é um bom exemplo. Depois de mais de 120 anos de criação, o grupo se dividiu em 2 segmentos no ano de 2014. A parte voltada para a iluminação manteve o nome Philips. Já os produtos voltados para a tecnologia, saúde, beleza, eles foram agrupados numa nova empresa, a Health Tech. Conhecem? O grupo disse que a cisão representou uma diminuição das despesas em 300 milhões de euros à época. Não é pouca coisa, né, gente? Claro que tem que ter uma vantagem, né? Ocorre uma mudança desse tamanho. Então, com a cisão, a economia foi de 300 milhões naquele ano, naquela época, né? Pessoal, antes de começar as operações societárias, que eu acho que vai dar para a gente ver um pouquinho só, eu vou pedir para o professor Lucas, então, partir para a enquete, para que a gente não corra o risco de ficar sem fazer essa pesquisa, deixar para o final, depois não conseguir. Já estamos quase no final da aula mesmo. Pode ser, professor Lucas? Tá certo, muito obrigado, professora Valéria. Então deixa eu aproveitar para responder aqui o que o Marcelo tinha comentado ali. Eu estava escrevendo, mas já que a senhora deu esse espaço, eu vou só comentar rapidinho aqui, que a gente ganhou um tempinho. Com relação ao monopólio dos táxis. Nesse caso, Marcelo, é importante a gente manter uma clareza do conceito que monopólio, isso significa que é uma organização que domina aquele setor. E, tecnicamente, os táxis não são exatamente uma organização, né? Você tem profissionais autônomos que desempenham essa atividade, você tem várias centrais de radiotáxi, então não teria tecnicamente um monopólio. O que acontece é que, como é um serviço regulamentado, é como sendo um serviço público de transporte
público, né? Então, isso existe uma certa padronização, os táxis têm que seguir uma regulamentação bastante rígida, mas isso não caracteriza um monopólio, por quê? Porque são vários agentes econômicos que estão atuando ali. Você tem organizações diferentes e você tem também profissionais autônomos. Então, só para fazer esse destaque, depois se a professora Valéria também quiser comentar, peço desculpa de novo por falar em áudio, mas é só porque daí a gente ganha ali o tempo da escrita. Pessoal, então vamos àquela enquete que a gente está trazendo para saber a percepção de vocês sobre o encontro. Novamente, são as mesmas perguntas, a gente pede que vocês respondam com sinceridade. Eu vou abrir aqui agora 5 alternativas, vocês vão marcar 1 para insatisfeito, 5 para muito satisfeito, e os diferentes níveis entre esses números, né? Peço só um minutinho. A primeira pergunta, então, seria referente a sua satisfação com relação ao formato desse encontro, ou seja, o tipo de aula que está sendo conduzido, o fato de ser, nesse caso, por exemplo, a professora Valéria está conduzindo uma aula expositiva, né? E, lógico, com tirar dúvidas durante o encontro. Então, peço que vocês marquem agora. É importante que vocês marquem na tela, né? E não no chat, porque senão a resposta não fica registrada. Vou dar mais alguns segundinhos. Faltam 10 respostas, se for alguém que ainda está aí por perto do computador. Bom, ainda faltam algumas respostas, mas eu vou encerrar porque às vezes pode ser alguém que não esteja acompanhando. Muito bem, vamos então para a próxima. Agora a gente gostaria de saber com relação ao conteúdo que está sendo transmitido, né? Ou seja, o material mesmo que está sendo apresentado. E eu vou abrir aqui novamente, então, 5 alternativas. Acredito que já deve estar aparecendo na tela para vocês. Desculpa. Muito bem, mais 10 respostas só faltando. Muito bem, vamos para a próxima. Com relação à condução do encontro virtual, né? Aqui a questão da didática, a explicação, ficaram claros os conceitos. Novamente aqui abrindo mais 5 alternativas. Muito bem, faltam algumas respostas ainda, se for alguém que ainda estiver no computador. Ok, encerrando. Pessoal, última pergunta com relação à infraestrutura do encontro virtual. Aqui, infraestrutura, a gente está falando da conexão, o fato de as possibilidades de interação, né, com relação ao chat, por exemplo. Eu vi que teve gente, por exemplo, que teve problema com áudio, né? Vocês podem considerar isso na avaliação. Agora, se deu tudo certo para você, a conexão estava ok, peço que marquem novamente o nível de satisfação. Tem a resposta que vocês querem dar, né? Deixa eu só ver se eu consigo. O professor consegue. Acho que ela não consegue mover essa telinha aqui, né? Pois é. Muito bem, encerrando. Opa, peraí que tem mais alguém respondendo aqui. Maravilha, então, encerrando, professora Valéria, muito obrigado. Volto para... Lucas, obrigada. Muito obrigada, professor Lucas. Eu só tenho a agradecer, tá bem? Obrigada mesmo. Eu vi que o pessoal participou bastante. O professor teve que ser ligeiro aí, né, nas respostas. Obrigadão. Pessoal, para falar agora das operações societárias, a gente tem muito pouco tempo. Eu vou gravar um videozinho exatamente sobre isso, tá bem? E vou colocar para vocês no fórum, tá certo?
porque assim, é um assunto bem importante, não dá para ficar de fora, e de repente lá na última aula de revisão também a gente não tem tanto tempo assim para a gente falar sobre essas sociedades, tá? Eu quero pedir desculpas mais uma vez por interromper a aula em alguns momentos, porque ainda não estou muito bem da minha garganta, da minha gripe, e na verdade a infraestrutura da professora hoje não tava boa, né? Então meio ainda não estou legal, mas assim, eu peço que se tenha realmente alguma dúvida que ficou de fora, procurem lá, eu respondo geralmente no mesmo dia até, ao Fale com o Professor Tutor. Então fiquem bem à vontade para perguntar, tá? E considerem essa questão de gravar um videozinho específico sobre essa matéria. Assistam, assim que eu tiver postado eu aviso vocês, coloco lá em aviso, mando e-mail, para que vocês não percam essa matéria que é bastante importante, tá bem? Eu agradeço a participação de todas e de todos. Muito obrigada mais uma vez, professor Lucas, e espero vocês no próximo encontro, tá bem? Um abraço, boa noite, fiquem com Deus.